Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nossa saudação afetiva, calorosa, neste sábado que estamos meditando, refletindo sobre o 31º domingo do tempo comum, amanhã, 31 de outubro, fechando o mês de outubro, o mês 10, e também o mês dedicado às santas missões. Mas a missão continua. E hoje nós refletiremos sobre o tema, o maior mandamento. Olha, e a liturgia vai falar do mandamento cristão. É assim. Mas nós estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o caminho da fé vai se resumir no amor a Deus e no amor aos irmãos. Deus é o único do povo e o povo será de Deus. Olha, Deus é o único do povo e o povo será de Deus. Nós somos o povo, é assim? As leituras que nós temos refletidos nestes últimos domingos, nós estamos vendo que Jesus vai seguindo a Jerusalém e ele já chegou e já encontrou o povo, e já entrou no templo, e já expulsou os vendilhões, e começam a tentá-lo, né? Vem aquele povo, os sacerdotes, fariseus, herodianos, saduceus, querem perguntar com que autoridade ele está pregando ali, né? Isso vai ser assim um fio condutor hoje nesse momento que nós refletiremos aqui. Mas nós vamos ver que a primeira leitura de hoje é extraída do livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo de 2 a 6, e ele vai mostrar assim, uma integração do segundo discurso de Moisés. E esse segundo discurso de Moisés está encontrado dentro do livro do Deuteronômio, exato aqui nesse capítulo 6, versículo de 2 a 6, e quando vai apresentar o início do Shema Israel, que é uma oração no Deuteronômio que o judeu reza todo dia. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Está bem no capítulo 6, versículo de 4 a 5. E em seguida vai acrescentar o segundo mandamento, que é também extraído do Levítico, quando diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então isso aqui falaremos mais um pouco lá no Evangelho, mas para mostrar que aqui na leitura da primeira leitura, os israelitas que recitavam esse texto 2 vezes ao dia, vai mostrar assim que é o pacto, quer dizer, a ligação, a unicidade de Deus, quer dizer, no convite para amar a Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. A segunda leitura, que é a continuação, a carta aos Hebreus, agora o capítulo 7, versículos 23 a 28, vai continuar com aquela afirmação de que Jesus Cristo, como Jesus Cristo como o sumo sacerdote, aí que veio ao mundo, como nós já vimos no Evangelho do anterior, para cumprir o projeto salvador do Pai. E vai fazer o que mais? Ele vai oferecer a sua vida em doação ao amor aos homens e aos homens pecadores, né? Que foi morreu para salvar nossos pecados. E aí vai observar que Cristo, com toda a sua obediência ao Pai,
ele vai se entregar mesmo por nós. O Santo Evangelho é Marcos. O capítulo hoje é o capítulo 2, domingo passado foi 10, e os versículos são de 28 a 34. E é sobre o maior mandamento, o Evangelho de São Marcos. Um dos doutores da lei tinha ouvido a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O doutor da lei disse-lhe: muito bem, mestre, com razão disseste que Deus é o único e que não existe outro além dele, e que amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele tinha respondido com inteligência, Jesus disse-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. O Evangelho de 28 a 34 está aqui, e estas são para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, esse homem que se aproximou de Jesus, ele é um escriba. E ele vai fazer aquela pergunta, né? De qual é o primeiro dos mandamentos. E nós vamos lembrando que os rabinos colocaram ali na lei de Moisés, em tudo o que estava sendo obedecida naquele contexto, ele colocou, diz assim, 613 preceitos, ou 613 mandamentos, dos quais 200 eram positivos, né, com palavras positivas, e os demais eram negativos. E aí nós vamos ver que esse escriba já começou a reconhecer Jesus, enquanto os herodianos, os outros sacerdotes, fariseus, saduceus, eles estavam tentando pegar Jesus em algo errado, quer dizer, armando uma cilada para eles, porque quando eles escutaram a resposta, e o diálogo entre Jesus e o escriba que se aproximou dele, eles ficaram assim, desdenhando. Mas com que autoridade, como quem diz assim, esse cara está falando aí, por quê? Nem estudou, nem fez nada, nem é doutor da lei, nem está aqui, nem é sumo sacerdote, por que ele está assim e faz isso? Então, nós vamos verificar aí que foi tirado assim, qual é o mandamento? Ele amar a Deus, o segundo, e aí já vai ficar lá no 206, o lugar que ele estava naquela sequência dos 613 preceitos. E aí Jesus não vai escolher por isso aí. Jesus vai mostrar aqui o que o Evangelho mostra, Marcos, ele dirige-se aos escribas aqui conversando, aqueles que eram dos grupos de cristãos que tinham vindo lá do mundo do mundo judaico. E o reino é condicionado à capacidade de amar a Deus.
Então, a gente vê a ligação paralela aqui da leitura lá do Deuteronômio, na primeira leitura, né, que é o segundo discurso de Moisés, é uma integração, está integrada a ele. Quando ele diz, ouve Israel, o Senhor, e aí ele complementa, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, quando ele fala aqui, é de Levítico, capítulo 19, o versículo é 18. E aqui fica caracterizado mesmo que o maior mandamento é o mandamento do amor. E ele vai fazer mesmo a cristalização, a concretude, né, nas duas dimensões aqui. No amor a Deus e no amor ao próximo. E a gente vai lembrando assim que o amor a Deus é esse... Para você amar a Deus, você vai precisar fazer o quê? A escuta da palavra, né? É assim que você ama a Deus, mostrando aqui. Por onde? Pelo acolhimento, pelas propostas do projeto, pela obediência também ao projeto de Jesus Cristo. Mas aí vai ter, quando ele diz assim, o amor a Deus passa por essa escuta da palavra, pelo acolhimento, tal. Mas aí nós vamos também lembrar que tem o amor a quem? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E aí nós vamos verificar que amar o próximo já é observar, ser solidário, vai mostrar assim, você vai prestar muita atenção nas pessoas, no andamento, na conduta das pessoas, não para julgar, mas as pessoas com quem nós cruzamos, nós temos os nossos relacionamentos, né? São as pessoas com quem nós cruzamos nos caminhos da vida. E vai ser o quê? Vamos ser solidários. O que é ser esse solidário? Com o quê? Com as alegrias, com os sofrimentos de cada pessoa, porque é assim que nós vivenciamos no mundo de hoje. E eles estão assim por quê? Por partilhar as grandes desilusões, os conflitos, as situações de desesperança, mas também pelas situações de esperança que eles almejam, não é? E vai fazer também a vontade do Pai, que da vida é um dom. Então vai ser, prestar essa atenção, vai ser solidário, vai ser o partilhar, vai ser no serviço. Aí que nós vamos provar a experiência, o experimento realmente do amor de Deus. E eles são os dois interligados. É bem curto o evangelho de hoje, um discurso pequeno com grandes significações aqui, porque eles não podem ser separados um do outro. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não estiver amando ao irmão. E amar a Deus é só escutar a palavra, acolher, ser isso? Não, eu preciso também partilhar, está disponível no serviço solidário, na missão, nas pastorais, onde mais? Na presença, na comunidade. Então é toda uma representação. Nós sabemos que esse compromisso religioso que nós temos, nós o adquirimos, de missão, de cristão, nós o adquirimos onde? No batismo, no mergulho, né? Na unção do óleo, que nós somos convidados a seguir em missão, né? Evangelizar, anunciar, denunciar. Quer dizer, nós vamos ver o que é bom da lei, quais são as proibições, as exigências, os pecados, quais são as virtudes que estão assim para nós, que se apresentam. Então, às vezes, durante esse caminho da vida, nós temos uma tendência enorme de perder a noção das coisas. Nós não sabemos realmente o que é mais importante. Perdemos o foco, deixamos de ter meta, porque muitas e muitas coisas vão atrapalhando. Hoje nós temos uma tecnologia em alto desenvolvimento, né? E tudo chama atenção, a linguagem imagética. Você quer falar sobre isso, aparece. Você quer outro assunto, você clica, se você domina bem, então você vai longe. E aí corre o risco também de pegar um vício nas tecnologias e esquecer, né? Ficar acomodado, deixar de observar o outro, não dar atenção mais para o mundo. E isso é perigoso, a gente não pode cruzar os braços. Nós somos feitos para a ação.
E nós temos lido assim constantemente, nós vimos no domingo anterior, que o cego Bartimeu percebeu e ouviu não, que Jesus ia passando, né, assim. E ele teve aquela atenção e gritou, né, chamando para ele atendê-lo. Ele pergunta: o que você quer? Quero ver novamente. Só foi isso, ele não pediu mundos e fundos. Então é preciso que nós tenhamos paciência, sabedoria, que saibamos fazer silêncio, ouvir a palavra de Deus, o que Deus diz para nós. Nós vamos escutar o que diz, qual é aquele contexto. Mas nós vamos também amar a Deus, mas vamos amar o próximo vendo qual é a nossa prática diária. O que nós vamos fazer por nós e pelo outro. É como se fôssemos cuidar de uma planta, a gente vai preparar a terra, às vezes o vaso, né? Aquele vaso já foi preparado também nas mãos do oleiro, né? Do homem que o fez, que moldou. Mas aí aqui a vida da gente não é moldada no sentido que nós quisermos. É no sentido também que Deus dá o tempo certo, o momento certo para cada coisa. Deus compreende, Deus entende, Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus é amor. Quem é amor transmite amor, agrega amor, abençoa amor, ilumina amor. E é assim que é Deus para nós. Mas aí nós sabemos que o nosso seguimento a Jesus Cristo é feito através de quê? Do seguimento à dor, também ao sofrimento, não é as 1000 maravilhas. Tem regras para serem feitas. E é por isso que nós precisamos saber o que é amar a Deus. É escutar. Amar os irmãos é partilhar, ser solidário, amigo, compreensível, é celebrar, é como se fosse assim, mostrar assim, em público, em tudo assim, não precisa para se mostrar, mas mostrar o dom da vida, que é presente de Deus. E nós sabemos que quando foi em Israel, foi feito Deus com o povo uma aliança. Aliança, né, que vem disso aqui, não tem ponta, não tem extremidade, é um círculo, mas que faz círculo, se colocar assim, fica em círculo, né, dizer, aproxima mais, todos veem todos. Então é tão bonito assim que a gente saiba caminhar essa nossa determinação de vivência de filhos de Deus, de seguidores do reino de Deus, seguidores de Jesus Cristo para alcançar o reino de Deus. Então é uma trajetória que ela precisa ser não retilínea, sem olhar para ninguém, sem ver ninguém, como se fosse um desfile, um robô, não. Ela é giratória, é circulatória. Eu vejo aquele, ele vê esse, um dá a mão, outro também, os olhares, a energia emerge, ela vai, ela volta para nós, porque à medida que nós agradecemos, nós recebemos. Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é o Pai. O Pai não abandona, o Pai está sempre junto. Nós é que temos a tendência de desviar por ali. Então o Evangelho desse domingo traz esse norte para nós, de que Deus é um para o povo, né? É único para o povo. E o povo todo será de Deus. Mas o Deus não é para mandar, para escravizar, não. O Deus criou para a liberdade, para a alegria, para o amor, a esperança, a gratidão, a recompensa, o reconhecimento, a solidariedade, a partilha, para a luz. É isso, nós somos luzes, nós somos presentes de Deus uns para os outros. E que nós possamos, irmãos, lembrar, o mandamento está resumido apenas no maior mandamento. Qual é? Amar a Deus
e amar ao próximo como a si mesmo. O que é amar a si não é no sentido egoísta, mas é no sentido de cuidado, de preservação também, de preparo do corpo, da mente e do espírito, para estar sempre receptivo, sempre aberto a receber as dádivas divinas, as formações, os exemplos, tudo que nós vamos conquistando no dia a dia. Preparemos-nos para amanhã, final do nosso mês, e entraremos no mês de novembro, né, e vamos começando festejando todos os santos, né, que é o dia 1º de novembro, mas na sequência nós temos o dia dedicado aos finados, que a gente chama, que termina sendo um momento cultural, porque nós temos países que vão ao cemitério para rezar pelos mortos, para fazer as orações. Aqui na nossa região do Nordeste, canta o divino, né? Muito bonito, bem cantado, relembrando toda aquela história do nascimento de Jesus até a ressurreição, vai cantando. Mas nós temos outros países, América Latina, que a festa dos mortos é uma festa celebrativa. Eles vão lá para o túmulo daquela pessoa que foi enterrada ali, eles levam todas aquelas comidas que eles gostam, que aquela pessoa que morreu gostava, e eles vão partilhar aquela comida e vão falar em tudo de bom que aquela pessoa fez. Vão lembrar o que foi negativo, o que foi ruim, não. Vão lembrar das virtudes e vão mostrar para as novas gerações que estão chegando, os netos, os bisnetos, os parentes, tios, entendeu? É assim, falar bem do outro vai dignificar a memória viva daquele que já está nos céus. Mas olha como é. Por isso, é uma festa também, a gente diz assim, uma celebração cultural, porque nós precisamos respeitar a memória dos mortos e desse povo que faz assim. Mas o morto que estará vivo porque ressuscitará diante da nossa fé. Então, que Deus abençoe-nos, dê compreensão, dê um pouco de limite também para as pessoas neste final de semana, que é um final de semana esticado, sábado, domingo, segunda e terça. Nós sabemos que o turismo fala alto, né? Todo mundo com vontade de sair um pouco, descansar, mas que tenham cuidado, né, com os transportes, com os excessos, porque eles, às vezes, eles são traiçoeiros, né? E a gente cai assim como diz assim, deu uma passada assim, uma marmelada, né? Mas que Deus nos abençoe, oriente-nos para o bem, que nós possamos passar o mês de novembro já com nossas atividades, finalizando aí o momento escolar, outras também, o momento aí também da saúde, que está acompanhando com a vacinação, tentando imunizar, mas vamos ter cuidado. Que Deus nos abençoe, encaminhe-nos para o bem, amando-nos, fazendo com que nós também possamos amar-nos, amar a Deus e amar ao próximo. Amém? Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.